Meu povo, agora sim, vamos ver se a internet ajuda a gente. Esperando a doutora Cristiane Magacho entrar. Então, o tema hoje da nossa live vai ser aquecimento vocal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento vocal. A doutora Cristiane vai falar sobre as tecnologias e as opções, os recursos que a fonoaudiologia hoje apresenta, também para dar esse suporte no aquecimento, no condicionamento da voz, no aquecimento e no desaquecimento da voz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre aquecimento, sobre desaquecimento, o que é esse tal aquecimento vocal, qual que é a importância do aquecimento vocal, por que a gente fala tanto do aquecimento, por que às vezes a gente esquece de falar do desaquecimento, às vezes a gente gasta muito tempo falando sobre aquecimento e não fala da importância do desaquecimento. Então hoje o nosso tema vai ser esse. Eu vou descobrir até se eu consigo aqui. Alguém sabe me dizer como é que eu faço para fixar um tema aqui na barra? Eu não sei se eu sei fazer. Fixar um tema. Só esperando a doutora Cristiane entrar para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. E se você... Olá, Bruna, tudo bem? Queridíssima, tudo bom? Então, fica aí a live. Hoje a gente vai falar sobre aquecimento vocal. Rafa, querido, oi, meu lindo. E aí, quando é que você vem aqui para Manaus, Rafa? Alguém sabe me dizer como é que faz para fixar um tema aqui na live? Cadê a doutora Cristiane? Não está conseguindo entrar ainda. Menino Marquinhos, você tem muitos anos que eu não vejo, hein? Então, ó, o tema da nossa live hoje vai ser aquecimento vocal. Eu tô só esperando a doutora Cristiane Magacho entrar. A doutora Cristiane é fonoaudióloga, doutora em fonoaudiologia, e vai bater esse papo comigo hoje aqui. A gente vai falar sobre a importância do aquecimento vocal, o que é o aquecimento. Vamos falar sobre desaquecimento vocal também. Então, o nosso papo aqui vai girar em torno da saúde vocal. Então, tô só esperando, não sei se ela tá com problema aqui na internet. E então, como a gente sempre fala... Ah, entrou aqui. Maravilha, Cris. Te chamando agora. Te chamando nesse minuto. Pronto. E agora vai, hein? Hoje vai. Tá aguardando a conexão. E Ah, aí? agora sim. Você me Tudo ouve bem? bem, Cris? Eu te ouço bem. E você? Glória a Deus, agora sim. Ah, Tô que eu com a minha bom. cortininha preta aqui atrás. Ai, ai. Tudo dando Não, certo. mas tá Só falta ótimo. o seu Agora, aquário, né? pois é, mas isso tá na próxima. Tá na próxima live. Ótimo. Maravilha. Tudo Então, bem? como Como a é que foi gente seu começou falando, dia? eu sei que tem um jeitinho aqui, mas eu não sei qual que é. Não sei se você sabe, Cris, que a gente consegue fixar qual que é o assunto. Você sabe como é que faz isso? Não, né? Não, você é muito melhor nisso que eu. Não sei. Então, povo, quem tiver aqui, se alguém souber como é que faz para fixar um assunto, eu não sei. Não, Ah, não, é. não, não sei. Bom, Eu na falei. próxima live a gente vai descobrir, mas de qualquer forma, para quem está entrando agora, hoje a gente vai bater um papo falando sobre aquecimento vocal, aquecimento, desaquecimento. Para quem não conhece a gente ainda, doutora Cristiane Magacho, doutora em fonoaudiologia, sabe tudo. E a gente vai estar aqui para bater esse papo. Como é o sistema da nossa live? Se vocês quiserem deixar perguntas, é só colocar aqui. Isso. Quem quiser interagir, quem quiser falar das suas experiências, fique à vontade. E outra coisa que a gente esquece de falar, que eu descobri que quando vocês mandam um coraçãozinho, o Instagram entende que esse assunto que a gente está falando é relevante. Então, ó, larga coraçãozinho. E se achar que esse tema é importante para alguém, se você conhece Oba! alguém que canta, alguém que trabalha com voz, aí os coraçõezinhos já pintando. Isso. Tem uma Eu vou setinha aqui pôr. embaixo, quando você está vendo essa live. Se você aperta essa setinha, você convida mais pessoas para virem bater um papo com a gente aqui na live. E o tema hoje de aquecimento é mais do que importante, Isso. né, Cris? Isso aí. Ana Berta, Jeová, querido. Que bom que você está aqui com a gente. Estou muito feliz. Grande Ailton, querido, fonoaudiólogo. tudo bem? A gente começa cumprimentando o povo. Professora Lu, Daisy. Então, povo, a gente vai entrando aqui. Vamos começar o nosso papo, então, Cris? Então, lembrando, ó, o nosso Isso. papo hoje é aquecimento vocal. A gente podia começar falando
o que é esse tal aquecimento, né? Todo mundo fala, mas aquecer é importante, mas tem gente que não sabe nem exatamente o que é aquecimento, né? É verdade, é verdade. O aquecimento é exatamente você mostrar para aquele grupamento muscular, seja um atleta, seja um profissional da voz, mostrar para esse grupo muscular que ele vai trabalhar mais do que geralmente. Então, você aquece, você manda mais irrigação sanguínea para aquela região. E todo mundo que vai usar, além do cotidiano, aquele grupo muscular, ele precisa, então, de um respaldo, né? De oxigenação, em termos de capilares sanguíneos. E, então, é isso. De forma geral, né, a gente vai descortinar mais esse assunto, mas de forma geral é isso. E minha mãe entrou, mãe, te amo, um beijo no meu pai. Falei com ela que eu ia fazer isso, não posso perder a oportunidade. Edna É Magal. claro. E, bom, então, para quem não esteve com a gente de manhã, às 13 horas, nós fizemos, como você mesma disse, um aquecimento para falar do aquecimento, né? Amei. Exatamente. Achei o máximo essa sacada, né? A gente realmente não conseguiu dar continuidade, então foi só um aquecimento, uma prévia para o que ia ser falado agora. Exatamente. E o aquecimento, ele é isso, ele prepara a gente para entrar em ação, né? Eu penso que quando a gente fala a gente usa muito o nome aquecimento, e aí eu sempre, quando eu estou conversando com você, eu sempre faço um pouco o papel do advogado do diabo para puxar, porque eu sei que você vai puxar para a parte da saúde, então eu tento buscar um outro olhar aqui. Às vezes eu acho que a gente usa esse nome aquecimento porque ele virou um nome mesmo, né? E aí a gente acaba pensando em aquecimento como algo muscular, que é muscular, mas eu penso que quando a gente fala aquecimento, a gente está falando de se preparar, né, para entrar em ação ali. Eu acho que nessa preparação, ela, além de estar incluído essas questões da gente aumentar a irrigação sanguínea, né, preparar a fibra muscular para entrar em ação, tem questões também da gente reativar memórias musculares, como você falou, né? E eu acho importante a gente pontuar que é reativar memórias que você já desenvolveu previamente, porque tem gente que às vezes acha que o aquecimento é a hora de você, hoje eu vou cantar com o melisma. Como é que faz melisma? Deixa eu treinar o melisma aqui no meu aquecimento. Não é isso. É verdade. Vai... Até a gente, desculpa te interromper, até a gente falou sobre isso de manhã um pouquinho, né? Mais cedo, e o condicionamento é diferente do aquecimento, né? O condicionamento é um treino cotidiano que você precisa mostrar para aquela musculatura que ela vai fazer algo diferente. E assim, você vai ganhando uma performance ao longo do tempo. É um processo. Né? O cantor, a gente está falando aqui especificamente de cantor, o cantor ele realmente precisa de um olhar diferenciado, como um profissional da voz precisa. E estou falando do cantor porque a gente está falando sobre esse profissional da voz, mas o professor não é diferente, um ator não é diferente, um advogado não é diferente. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse público. O político, por exemplo, né, também não é diferente. Então, quando a gente pensa nesse público que usa a voz como ferramenta de trabalho, tem uma musculatura para ser trabalhada, a gente não pode esquecer que não é só a voz, né? Não é só a produção da voz, mas é também a emissão, né? O trato vocal, então língua, palato, faringe, pensar nessa questão toda de trato vocal, mais verticalizado, menos verticalizado, dependendo do ajuste, dependendo do estilo musical, né? Então, o condicionamento é você ir preparando ao longo do tempo essa ferramenta para ela ser utilizada. É diferente do aquecimento. O aquecimento memórias de ajustes, né, Cris? No condicionamento você cria as memórias e penso que no aquecimento você relembra esses gatilhos, né, que você criou e que para a gente criar qualquer memória é através de uma sequência de repetições conscientes, né? Então, você repete, é verdade. E assim, você tocou no assunto assim, crucial, né? Muita gente me procura, muitos cantores que cantam de forma belíssima, com muito dom. E assim, eu digo para você, talvez uns 50% desses cantores não fazem aula de canto.
não faziam, né? Quando chegam ao consultório. E aí eu sempre encaminho para um professor de canto, até para eu ter um respaldo de que esse cantor ele está cantando dentro de uma região confortável, a parte de afinação, a parte artística que vai muito além do fazer fonoaudiológico, né? A gente já teve esse papo na live anterior, falando sobre os espaços, né, que o professor de canto ocupa e o espaço que o fonoaudiólogo ocupa. Eu sei muito bem qual é o meu espaço, sei muito bem qual é a minha limitação e eu preciso dessa parceria, né, com o professor de canto. E a história da memória do exercício, da memória muscular é fantástica, porque se eu entendo que aquele cantor ele está cantando com um ajuste que prejudica a saúde vocal e esse professor de canto vai me ajudar, ou vai criar estratégias para esse cantor cantar da melhor forma possível, fazendo o menor esforço, ele precisa ir, então, em busca dessa reorganização muscular e, quero dizer, neuronal, porque precisa ter lá no cérebro um novo engrama neuronal de como esse ajuste muscular precisa ser encarado para alcançar aquele objetivo, aquela qualidade vocal, sem esquecer do que está em volta, que é exatamente a emoção, que é exatamente a técnica, mas a técnica é só um viés da música, né? Você precisa impactar o coração do outro. Então, a memória do músculo é algo assim que eu considero assim, muito importante. Se você tem um ajuste que ele precisa ser lapidado, então aí que você tem que correr atrás do prejuízo, para o teu cérebro entender que ele precisa esquecer aquele ajuste e criar um novo engrama neuronal para aquele ajuste novo ser reconhecido como algo que precisa se tornar inconsciente, né? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele quer sempre economizar energia, né? Então, se você manda um estímulo, se ele faz sempre aquele caminho, ele já não vai mais nem pensar, ele vai ficar reproduzindo aquele caminho. Então, para a gente criar uma nova memória, eu preciso repetir aquilo um número X de vezes para que toda vez que eu pensar naquela, eu quero essa sensação sonora, eu brinco que é como se a gente tivesse uns slotzinhos ali dentro do cérebro, né? E você vai colocando novos arquivinhos de memória. Então, você pensa, quando eu vou fazer grave, eu uso esse ajuste, eu monto o meu músculo dessa forma. Quando eu vou explicar questões de ajustes para os meus cantores, eu sempre falo que é um instrumento como outro qualquer, né? Quando você vai tocar o violão, você faz shapes diferentes com a sua musculatura. E quando a gente canta, o que acontece é a mesma coisa. A gente faz shapes diferentes com a nossa musculatura, com a diferença que a gente não toca com a mão. Mas são músculos aqui que a gente consegue coordenar. E no momento da emissão vocal, ou do aquecimento que a gente está falando aqui, a gente previamente já estudou, já montou esses ajustes. Quando você vai se aquecer, você vai preparar essa musculatura, né? Como a doutora Cristiane falou, a gente aumenta a irrigação, prepara as fibras, né? Alonga as fibras e também remonta e reativa as memórias que você vai usar naquele repertório. Então, se, por exemplo, é um repertório que você vai cantar que tem muitas músicas agudas, é interessante que você faça ali a sua sequência para alongar, aumentar a irrigação, relaxar, blá, 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 e que você tente achar aqueles ajustes. Vou fazer drive, então você vai fazer buscar relembrar aquelas coisas. Então, falar para o seu cérebro o que você vai trabalhar. Só me alongando um pouquinho mais, esses dias eu estava, para quem me acompanha aqui, eu treino escalada, né? Então, esses dias eu estava lá na academia e aí eu comecei fazendo um aquecimento. O que era esse meu aquecimento lá? Fazendo movimentos na parede que eu ia usar depois. E aí, quando o professor lá, o instrutor, me passou uns treinos. Quando eu entrei na parede, menina, eu fiz umas vias que eu não tinha feito nunca na minha vida. Bacana. Olha, o que a gente está conversando é exatamente o que o Jeová, fonoaudiólogo, está falando aqui. Ó. Quando pensamos em aquecimento, é importante reforçar todos os tipos de aquecimento que contribuem para um bom desempenho, como o genérico, o fisiológico, o customizado, técnico-artístico e, claro, o mental. Então, é exatamente isso. A gente tem vários tipos de aquecimento e pensando vários tipos de clientes, né?
Então, dependendo do que você precisa, dependendo do que você está fazendo, né, dependendo do objetivo daquele cliente, você vai utilizar estratégias para ele alcançar aquele objetivo da melhor forma possível, né, Tati? Sim, que é muito importante isso que você está frisando, né, Cris? Que o aquecimento ele não é uma receitinha de bolo ali. Para cada pessoa vai ter uma demanda, e aí você vai precisar fazer um aquecimento diferente, que é isso como um esporte. Um jogador de futebol, ele tem um tipo de aquecimento que é diferente do jogador de vôlei, que é diferente do cara que vai fazer natação. Então, se a gente olhar isso no esporte, você vê primeiro que você não vê nenhum jogador entrar em campo sem se aquecer. E isso porque o cara já fez o aquecimento dele antes, no camarim não, né? Mas lá ele já fez antes o aquecimento dele nos bastidores. Ele tá ali sentadinho, mas antes dele entrar em campo, ele alonga, dá uma corridinha. Se é o cara do vôlei, ele dá uma soltada no braço. Se é o cara do futebol, ele dá uma soltada na perna. Então você vê que ele já está ali aquecido, mas quando ele vai entrar em ação, ele ainda relembra quais são os movimentos que ele vai precisar fazer. O Ailton está falando aqui, Tati, eu não sou cantor, mas sou músico, concordo com tudo que está sendo dito e tal, da importância do aquecimento. Os músicos, a gente já tem mais hábito de ver eles se aquecendo, né? Então você pode ver que antes do show, tá lá o guitarrista, tá o batente. E o cantor, que agora a gente está começando, como está falando bastante, né? Começando a criar essa cultura, porque ainda tem gente que acha que aquecer é um mico, né? E eu acho que um mico é não aquecer. Pois é. Mas é um mico aquecer. Um mico é ficar sem voz, é ficar rouco, é você ter show e desmarcar, porque isso é um mico. Agora, fazer o aquecimento, mas quanto mais a gente fizer e quanto mais a gente falar, mais corriqueiro isso se torna, né? E assim, quando você faz, quando você condiciona a sua voz e além disso também aquece antes de usar profissionalmente, você chega num patamar de qualidade vocal que você quer sempre aquilo, né? Você acaba viciando, né? Vamos dizer assim, de forma saudável, com um ajuste que você quer sempre. Então, você não vai mais deixar de aquecer, você não vai deixar de treinar. E assim tem que ser, né? Você escolheu ser profissional da voz, é sua ferramenta de trabalho. Você não pode se dar o luxo de não fazer isso, né? De perder a sua voz ou de ficar rouco. E aqui, né, nesse ambiente que nós estamos, a gente está falando para um público que é fonoaudiólogo, professor de canto, cantor, e tem um público em geral que também gosta da gente, segue a gente, mas não está ainda nesse universo profissional. Então, a gente está falando de aquecimento vocal, né? A gente está falando de como é importante o cantor ou qualquer outro profissional da voz se preocupar com a sua ferramenta de trabalho, com a sua comunicação. E assim, se comunicar é vida, né? A dona de casa, a pessoa que não trabalha fora e muito menos usa a sua voz como ferramenta de trabalho, fala em casa pra caramba, cuida dos filhos, né? Mãe é eu digo que mãe é uma profissional da voz emprestada, né? Porque como que fala, né? Fala com os filhos para tomar banho, os filhos vem almoçar, sai do computador. Então, realmente, é alguém que usa bastante a voz. Então, só para a gente falar com todo mundo, para que as pessoas consigam entender também nossa linha de raciocínio. Tem uma coisa que eu sempre brinco, que na verdade, voz todo mundo usa, né? Que às vezes a gente só fala, não é voz, não, mas eu não sou profissional da voz. E tem gente que é profissional da voz e não sabe o que é, né? A gente começou a live você pontuando sobre os professores, os advogados, os vendedores, que são pessoas que não se tocam, que são profissionais da voz, mas Então, se você usa a sua voz como ferramenta de trabalho, você é profissional da voz, você precisa ter cuidados com a sua voz, né? E tem gente que às vezes a gente nem consegue pontuar aqui, mas são pessoas que fazem reuniões o tempo inteiro. Eu tenho muitos clientes que têm isso, né? Então, eu estou sempre fazendo reunião e perco a voz. É profissional da voz, então tem que fazer um aquecimento. Se você vai entrar em atividade muscular, se você vai entrar em atividade, no caso aqui muscular, né? Se você vai entrar em atividade muscular, atividade vocal, você precisa se aquecer. O Ailton, se não me engano, que falou lá em cima, que estava falando dos aquecimentos, ele falou que você liga gatilhos, né? Gatilho é uma palavra excelente. Então, é exatamente isso. Alguém falou um comentário aqui, que é legal. O cantor precisa encarar o aquecimento vocal como um ritual, assim como a maquiagem, o figurino. Exatamente.
Perfeito. Nath, eu trabalho muito com cantores gospel, né? Cantores que cantam em igrejas. E esse universo é um universo que, infelizmente, as pessoas consideram o dom como uma marca maior. Ou seja, o dom é o mais importante. Eu creio que é uma das coisas mais importantes, mas nós precisamos lapidar a nossa ferramenta de trabalho. A gente precisa fazer o nosso melhor. Se você canta para o Senhor, eu entendo que para o Senhor tem que ser algo com excelência. Então, a gente precisa realmente cuidar da voz. Nós somos o templo do Espírito Santo, então que a gente faça tudo com excelência, né? Nós temos falado, né, sobre cantores que acham que é mito aquecer a voz, mas uma grande maioria dos cantores que não tem, assim, não participa desse universo com fonoaudiólogos, com professores de canto, que ainda assim existem pessoas que cantam, têm vozes belíssimas, mas a longo prazo vai encarar um nódulo, né, que são os calos nas cordas vocais, um edema, uma fenda, por conta de um uso inapropriado. E assim, na verdade, é uma necessidade, né? A gente está vendo, a gente nunca ouviu falar tanto de fono e de um preparador vocal, e aí eu quero unir o professor de canto nessa seara também. A gente nunca ouviu falar tanto de assessoria vocal a cantores como atualmente, né, Tati? Então, que essas pessoas que estejam vendo, ouvindo a gente falar, ou que esteja assistindo cantores, ou veja alguma coisa pelo Instagram, alguma postagem sobre os cuidados com a voz, que encare isso de forma real, né? Porque é uma realidade. A voz, ela é uma ferramenta de trabalho e como qualquer outra coisa, entra em fadiga, que é um músculo, né? Entra em fadiga como o braço, como a perna, como o abdômen, enfim. É importante que isso esteja muito claro para esses profissionais. Quando você falou isso daqui, eu até fiz uma anotação. Essa questão da gente malhar a voz, né, de quem é profissional da voz, quem não é. Na verdade, assim, eu penso que a educação física, em algum momento, fez esse movimento que os profissionais, a ciência vocal está fazendo agora, que fala sobre a importância de você se exercitar. Então, na minha época, que não sou tão garota, mas também não sou tão velha, na minha época ninguém malhava, só quem malhava era atleta. Quem ia para a academia eram os atletas. As pessoas comuns não iam, comuns, né? Depois começou a se trazer à tona a importância do exercício físico com uma saúde e que a gente, todo mundo usa músculos o tempo inteiro, então que isso traz um benefício para a nossa vida. E eu acho importante a gente salientar que cuidar da nossa voz é importante para todo mundo também, porque a gente se comunica, a gente usa a voz o tempo inteiro e a gente tem muitos problemas nas nossas relações interpessoais também, pela forma como a gente coloca a nossa voz. Esses dias eu estava num evento, estava conversando com uma senhorinha, ela falou, que agora eu estou diminuindo o meu trabalho porque eu não consigo mais falar muito no trabalho. Acho que ela vende alguma coisa, porque eu estou ficando muito rouca e eu estou diminuindo minha carga de trabalho. Então, é uma pessoa que trabalha com voz, nunca se deu conta. Então, hoje em dia, ela evita falar porque a voz dela cansa. E é uma pessoa normal. Então, assim, a gente falar da importância de cuidar da voz é fundamental. E de todo mundo, de repente, conseguir colocar um pouquinho desses exercícios vocais, né, nas suas rotinas, né, Cris? E de repente, começa a ter as smart fits da voz por aí, para que todo mundo possa desenvolver, cuidar, conhecer um pouquinho mais esse instrumento que a gente usa de pedir o cafezinho a cantar ópera, né? É verdade. Assim, você falou uma coisa também importante, que são pessoas que não são profissionais da voz, mas que de alguma forma não são entendidas, né? Quem nunca falou algo para alguém, e se alguém entendeu alguma coisa que você não disse, ou entendeu coisas que você não disse, né? Então, além da voz, da frequência da voz, tem a questão da prosódia, né? Da expressividade, que é além da voz, é a comunicação. Então, como você coloca o que você quer dizer. Então, tem as pausas, tem a inflexão, tem a palavra de valor, tem o tipo de ressonância. Então, a gente está falando aí de algo que é muito maior do que a própria voz, que é só uma frequência, né? Então,
Quer dizer, tem esses aspectos também prosódicos, né, que são linguísticos, na verdade, não só a voz, né, que perpassam a voz. É algo muito maior do que isso. Então, a gente precisa também dar conta dessa situação, que é a expressividade, que é a comunicação oral, né, não só aquela comunicação que você precisa como um orador, como um palestrante, como um locutor, né, eu vi que entrou um locutor aí que está nos assistindo, mas não só essa pessoa, mas aquelas pessoas que se comunicam como todas nós, né? A gente vive num mundo e a gente precisa se socializar. E muitas vezes as pessoas não são compreendidas porque falta talvez esse conhecimento de que a forma como você entoa a sua frase, aquela musicalidade, aquela musiquinha da frase, da voz falada, ficou um pouquinho diferente, isso deu um outro sentido. Então, existem palavras que têm duplo sentido. Manga, por exemplo. Manga é uma fruta e a manga da camisa. Um exemplo, né? E tem outras tantas. Mas é uma outra coisa que eu acho interessante, né? Falar aqui para trazer à tona, já estou né? até anotando aqui temas para as nossas próprias próximas lives aqui, Cris. Então, é isso aí. Olha, a Cris Bosch, eu acho que é isso, eu acho curioso que falar antes de um show não é tão recomendado e gostaria de entender por que falar é quase um anti-aquecimento. Opa, peraí que eu tô passando aqui a listinha, não ouvi você. Chame atenção para a questão dos cantores não irem buscar aquecimentos no YouTube, pois os exercícios servem para um cantor, podem não servir para o outro. Fato. Precisando se levar em consideração uma série de fatores, como grau de demanda, requinte, presença ou ausência de lesão, idade, condicionamento físico. Sim. Isso é um tema que eu acho bem polêmico. Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta anterior e a gente entra nessa. É Jeová, é isso? Acho que é. Então, a pergunta aqui da Cris. Por que não é recomendado... Aqui as perguntas, aí você toca daí. A Cris perguntou aqui, por que não é recomendado falar antes de um show? Olha, na verdade, você vai fazer um aquecimento para, assim, o ajuste que você vai tentar alcançar no aquecimento é para a voz cantada. Então, você vai arrumar sua voz para cantar, né? E, assim, eu entendo que o ideal é que você não fale muito, mas falar uma coisa ou outra eu acho que não é o problema. Isso acontece muito com o cantor gospel, porque muitos deles cantam e pregam ao mesmo tempo. Então, você tem um ajuste de trato vocal para cantar e depois você faz um outro ajuste para voltar para a voz falada. E aí, daqui a pouco, você volta para a voz cantada. Então, essa diferença de ajuste, ao meu ver, não favorece tanto o cantor, porque ele fez um aquecimento lá atrás para uma determinada coisa, ou para cantar ou para falar. Então, quando você fica mudando o ajuste, eu entendo como sendo uma coisa não tão interessante. Mas falar uma coisa ou outra, né, não vejo problema. Eu penso dessa mesma forma, tem a questão dos ajustes diferenciados que você vai falar, e por isso até essa questão do aquecimento, ele ser essa ativação dos ajustes que você vai fazer, né? Tanto que a gente tem os cantores crossover, depois eu vou até colocar um link aqui no meu Instagram, que é muito interessante, foi até de uma audição de um programa desses de auditório, eu acho que foi um American Idols, que a menina ela chegava cantando um lírico, e aí no meio da apresentação dela, ela trocava a roupa assim e começava a cantar um rock and roll. E aí a gente podia pensar, mas isso, será que é possível? Será que é saudável? Ela certamente se preparou, condicionou o corpo dela para essa execução. E aí, nesse aquecimento, provavelmente, ela ativou os dois ajustes. Então, no momento de um aquecimento de uma pessoa que vai falar e cantar, porque dentro do show, de qualquer forma, você vai falar e cantar, né? De qualquer forma, você vai se comunicar com o público. Então, você vai usar a sua voz falada e sua voz cantada. Mas é uma voz falada, até no momento que você está fazendo uma pregação, eu penso que é uma voz que ela está com uma colocação diferente. Então, você precisa também ter um aquecimento para essa voz falada e um aquecimento para essa voz cantada. Eu penso que, na minha opinião, não sei o que você acha disso, Cris,
essa orientação que se tinha de, não fica falando, não fica conversando antes do show, eu penso que tem duas problemáticas que podem existir aí. Muitos cantores, às vezes, têm problema na voz falada. Quando canta, pensa tudo, bota tudo no lugar, mas na hora de falar faz uma super tensão. Isso é um problema. Outras vezes você está falando num ambiente que está todo mundo gritando, então você vai acabar falando com muita força, o que vai desgastar a sua musculatura para você entrar em ação. Então, quando você for performar, você já se cansou. Então, tem uma questão de você ter um relaxamento para você entrar em atividade. Você não vai ver um atleta, também comparando sempre com um atleta, o cara jogando um jogo antes para depois entrar num campeonato. Sim. Então, ele prepara, guarda a musculatura ativa para quando ele entrar em campo, ele está pronto. E penso que o terceiro fator que pode estar incluído nessa questão de não conversar ou não falar muito antes do show é porque antes da ação você precisa estar concentrado naquilo que você vai fazer. Então, como a gente começou a live ali, esse momento aquecimento que a gente fala, eu acho que ele é um aquecimento, ele é a prévia do show. Então, você vai preparar a sua musculatura e preparar também a sua cabeça. Se concentrar para estar ali, porque é um momento, ainda mais quando a gente fala de voz, né, Cris? É um momento de bastante exposição. O cantor é o cara que está muito exposto ali. E ele vai lidar com milhões de variáveis. Não só do como é que ele controla a voz, controla o músculo, mas como é que ele reage ao público. Se tem muita gente, se tem pouca gente, se o cara olhou para ele de cara feia, se não olhou, se ele vai estar ali cantando, de repente ver o ex-namorado que ele não estava querendo ver. Então, são muitas variáveis. Então, o conversar muito, o papear, o falar, eu acho que tem a ver com também te distrair, desfoca. Então, antes de você entrar em ação, você precisa focar, concentrar, estar pronto para estar 100% presente naquele momento. Isso, então, eu penso que as distrações, às vezes, elas são ruins por isso, né? Concordo plenamente. E quanto ao que você falou dessa performance, dessa cantora lírica / roqueira, eu entendo e acredito que ela tenha feito um crescimento de forma mais genérica, no sentido de ter englobado os dois ajustes. E quero lembrar também de um outro profissional da voz que tem uma performance vocal que é muito variada, que é o dublador, que é o imitador, né? Então, o Tom Cavalcante, por exemplo, ele faz uma porção de personagens, um diferente do outro, né? E aí é necessário que ele tenha realmente um trabalho de aquecimento, de condicionamento vocal que o privilegie, né? E ainda tem mais, ele canta, e ele fala, né? Ele vai misturando aí os dois usos de voz, tanto falada quanto cantada. Eu vou puxar aqui, então, a questão que o... Se eu estiver falando seu nome errado, perdão, tá? Que o Jeová aqui falou. Jeová, fonoaudiólogo, sim. Jeová, né? Então, Jeová. A questão para os cantores não irem buscar exercícios no YouTube, pois exercícios que servem para um cantor podem não servir para o outro. Aí ele complementou aqui. Pois é necessário levar em consideração uma série de fatores, como grau de demanda, requinte, presença ou ausência de lesão, idade, condicionamento físico, etc. Perfeito, Jeová, perfeito. E é isso mesmo, né? Por isso a gente tem uma avaliação fonoaudiológica. Estou falando como fonoaudióloga, né, Tati? Você depois fala como professora de canto. Tem uma avaliação fonoaudiológica, né? A gente entende que o aquecimento vocal, assim como as técnicas vocais, todo fazer fonoaudiológico, ele vai servir para aquele sujeito, porque a gente está avaliando ele naquele momento e toda a estratégia que você vai utilizar vai ser baseado no laudo laríngeo, né? Ele disse muito bem. Precisa saber se tem alguma questão laríngea, se tem alguma lesão, ou se tem alguma disfonia, seja ela funcional ou não. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? E essa coisa da internet, ela é um avanço, sem sombra de dúvida, inquestionável. Mas existem prós e contras. Existe o ônus e o bônus, né? De você buscar informações na internet. Então, assim, tem a sua extensão vocal, né? A gente está falando aqui de cantor. Então, existe o aquecimento vocal que é personalizado. Então, a gente tem que levar várias coisas em conta. Você falou de várias questões aí, Tati, que são importantes, né? Vários ajustes ou várias coisas que você precisa levar em conta.
além disso, a gente tem que saber, tem que entender que ele tem uma extensão vocal. Então, o que é colocado na internet é uma coisa que, na verdade, serviria para todo mundo, só que não. Então, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo da vibração de lábios e língua. Quem não faz aquecimento vibrando lábio e língua? Duvido que alguém nunca no mundo, nunca ouviu falar. Assim, na verdade, é uma técnica que a gente chama até uma técnica universal, que serve para todos, só que, na verdade, não serve para todos. Existem 3 contraindicações muito importantes para quem, não sei se todos sabem, tá, que estão aqui com a gente, 3 contraindicações muito importantes que vocês precisam saber para a técnica de vibração de lábio ou língua. Então, por exemplo, vamos falar primeiro da fisiologia do exercício. Quando você vai vibrar lábio ou língua, você tem por que ele é um exercício próprio para o aquecimento? Porque ele vai mandar mais sangue para a periferia da corda vocal. Então, é importante que a corda vocal aquecida, ela tenha mais oxigenação. Ok. Só que se você tem um edema agudo, ou seja, você está resfriado, você vai promover ali hemorragia. Se você fez um pós-cirúrgico, se você fez uma cirurgia, está no pós-cirúrgico imediato, também você pode causar uma hemorragia. Se você tem papilomatose laríngea, que é causado pelo vírus HPV, você vai causar mais verrugas, né? Você vai causar o crescimento dessa lesão. Então, existem contraindicações até para aquelas coisas que servem para todo mundo. Por exemplo, beber água é saudável, mas a gente sabe que tem pessoas com problemas renais que têm que ter cuidado com a questão da hidratação. Tem pessoas que precisam beber mais do que 2 litros de água, outras não. Então, nem sempre que serve para um vai servir para o outro. Importante deixar isso muito claro. E esse exemplo da vibração é importante porque todo mundo sabe que dá para aquecer a voz com vibratório, só que não serve para todo mundo. E ainda tem uma outra questão. Pessoas que vão vão assistir algum vídeo de algum professor de canto, algum curioso, na verdade, dando esse exemplo de vibração de lábio e língua, e aí quem está assistindo do outro lado vai fazer de qualquer jeito, vai fazer com força, com esforço, com a laringe alta, sem ter noção nenhuma de tom, né? Então, essas coisas precisam ser levadas em conta. Porque aí depois você vai, assim, acredito até que você chegue no aquecimento vocal, mas você vai pagar duras penas depois. Vai pagar um preço muito alto, porque nem sempre o que você vai fazer é saudável, né? Não tem ninguém ali te supervisionando, né? O aquecimento vocal precisa ser prescrito por alguém, por algum profissional, seja ele um fonoaudiólogo, um professor de canto. Não é, Tati? O que você acha? Um profissional da voz, né? Eu penso que é sempre interessante a gente comparar com o esporte, né? Então, eu posso malhar sozinha, mas o risco de eu ter uma lesão ele é muito maior, aumenta bastante o risco. Eu, como sempre gosto de trazer as polêmicas, por isso que eu falei que eu acho que é um tema polêmico, eu penso que é importante a gente estar dando informação justamente por isso, né? Para que as pessoas consigam entender mais como é que funciona esse instrumento, né? Eu sou muito do pensamento do código aberto, né? Que é até o que se fala hoje na internet. Então, eu acho que o conhecimento ele tem que estar livre para que todos possam acessar e discutir sobre aquilo e até ter capacidade de raciocinar sobre os temas, né? E saber eu gosto de dar muito exemplo da educação física, porque realmente foi isso. Houve um caminhar, né, das instruções a respeito dos exercícios físicos e hoje em dia existe a Smart Fit, é um exemplo, como existem outras parecidas, que são lugares onde as pessoas podem ir malhar sozinhas, porque são pessoas que já sabem como elas podem se posicionar ou não. E eu penso que imagino e acredito nisso, que os estudos da voz vão caminhar ou devem caminhar para esse lugar. Então, penso que pegar ou ter disponível exercícios na internet pode ser bom ou pode ser ruim? Sim, mas eu sempre acho que a informação é melhor do que a não informação. Porque se eu também não disponibilizo nada,
eu nem dou a possibilidade das pessoas levantarem essa questão. Ih, fez o aquecimento, fiz errado. Ih, fiz travando, fiz forçando, aprendi num vídeo lá na internet que achei péssimo. Aí pega um outro vídeo que a pessoa está falando assim, não, mas não é para você fazer assim. Então, é você começar a buscar fontes confiáveis. Eu não acho nem que é, porque senão quem não tem condições financeiras de pagar um profissional, ele fica à margem dessas informações. Então, eu acho importante, sim, eu acho importante ter algumas orientações ali. Ah, olha, esse exercício aqui você pode fazer com um certo cuidado. Como a corrida, existe um número muito grande de lesões em corridas de rua que as pessoas fazem sem orientação, mas existe um número muito grande também de pessoas que se beneficiam fazendo isso, mesmo sem a orientação de um profissional. Sem a orientação de profissional, o que eu penso aumenta muito o seu risco de lesão. Você tendo um profissional ao seu lado, diminui o seu risco de lesão. Mas se eu fosse escolher não fazer nada ou fazer um que eu peguei ali na internet mais ou menos, cara, eu te recomendo buscar uma boa fonte e fazer aquele. É melhor do que não fazer nenhum. Né? Se eu vou escolher, vou correr e vou torcer o meu pé, me lesionar, vou ficar em casa engordando e vendo Netflix o dia inteiro, bicho, bota o seu tênis e vai correr. É a minha opinião. Tá? Eu concordo também com você. Uma outra coisa também que eu acho interessante a gente falar, e que também estava dentro aí do tema da nossa live, é sobre essas tecnologias associadas, né? Então, além disso tudo, a gente ouve muita gente falar que usa laser terapia, eletroestimulação. Isso também, para quem é o dono da voz, né? Ele precisa também entender que antigamente não se tinham essas tecnologias e se aquecia a voz e se fazia um trabalho também muito bacana. Só que essas tecnologias também vieram para nos favorecer em termos de tempo. A gente consegue alcançar uma performance muito mais relevante em menos tempo. A gente consegue diminuir edema, né? Porque a gente vê que a agenda desses cantores estão sempre a pleno vapor. Então, a gente consegue, de um show para o outro, melhorar a voz, porque existe a fadiga muscular e aí a gente consegue melhorar a qualidade dessa voz para o próximo show. A gente consegue dar conta dessa agenda aí junto com esse profissional. Tem a dermatografia também, que é o estudo da impressão digital, que você consegue detectar se o sujeito é mais veloz, se ele é mais coordenado, resistente, enfim. Aí você consegue prescrever exercícios mais eficazes para lidar com esse profissional. Mas isso tudo, ele veio, essas informações, essas tecnologias vieram recentemente. Então, nós, fonoaudiólogos, precisamos também nos capacitar. E aí eu estou falando com um público variado. A gente tem aqui nos assistindo fonoaudiólogos, professores de canto, cantores, pessoas que são nossos amigos, né, que estão aqui privilegiando a gente. Então, são ferramentas que são utilizadas como profissionais da voz e que também precisam de toda cautela, todo cuidado para serem utilizados, né, Tati? Exatamente. E aí, só relembrando, quem estiver entrando agora, o tema que a gente está falando hoje é aquecimento vocal. E tem uma setinha aqui embaixo que, se você empurrar, você convida alguém para vir aqui. Então, se você tem um amigo cantor ou um fonoaudiólogo, esse papo aqui do aquecimento vocal ele é bem importante. Então, é só empurrar essa setinha aqui e você compartilha esse assunto junto com a gente. Falando desse lance das tecnologias e dos recursos que a gente tem, né? Isso é legal, porque nem todo mundo sabe dessas coisas maravilhosas, né? Os estudos de voz, eles estão muito avançados e eu acho que pode dizer que todo dia surge uma tecnologia nova, né? O laser mesmo foi uma coisa que já me beneficiou diversas vezes. Então, tem muita coisa legal. Tem os treinos com Respiron, LaxVox, aí tem um monte de equipamentos. Você compra um kit mirabolante, mas é importante que você compre esse kit mirabolante, mas que você tenha um profissional ali para te instruir, porque senão você começa, não, agora eu tenho aqui o meu LaxVox e eu vou colocar lá no fundo da garrafa e vou... Você vai se lascar. Então, esses equipamentos, né, Cris, eles têm
eles têm uma carga, né? Tudo que a gente está falando aqui é a reprodução de equipamentos de academia, e por isso é tão importante, ainda mais quando você está falando de equipamento, você precisa ainda mais ter um profissional te orientando, porque a lesão que você pode ter usando um equipamento desse de forma incorreta é muito maior, né, Cris? Com certeza. E tudo isso que você falou, né? O Respiron, o shaker, o Laxvox, os canudinhos, o pirulitinho, né? Hoje em dia você tem canudo de todos os diâmetros e tamanhos. Tudo isso é muito pensado, isso passou por uma pesquisa, existem comprovações científicas a respeito de cada coisa dessa, cada equipamento desse. Então, é preciso muita cautela de novo, né? A gente está falando o tempo todo de cautela para usar esses equipamentos. Houve um caso também de uma escola de música, que eu não vou entrar aqui em detalhes de qual é ou de onde que um dos alunos tinha condição de fazer fono, né? Estava fazendo lá as aulas de canto nessa universidade e também fazia fono para melhorar a voz. Eu não me lembro se a pessoa tinha algum caso de lesão na corda vocal, enfim. E tinha um outro grupo de alunos que não tinha condição de fazer fono, né? E aí acabou que, olha, mas faz assim, porque comigo a fono faz assim, então, olha, é só você ter um equipamento desse aqui que você vai conseguir fazer tal coisa. Então, era um aluno passando para o outro qual era a prescrição do exercício que era para aquele aluno, especificamente para ele, era um trabalho personalizado, e aí o outro aluno estava se beneficiando, entre aspas, né? Assim, entendo que foi por uma boa causa, né? O que você falou anteriormente. Entre não fazer e fazer, só que, na verdade, a corda vocal ela é tão frágil, né? A mucosa que recobre a corda vocal é tão frágil, qualquer desajuste, qualquer desarranjo que você faça, você pode andar para trás, né? Você pode perder Você pode ter uma lesão muito séria, muito difícil de reverter, né, Cris? É verdade, é verdade. Infelizmente, o serviço de fonoaudiologia, né, ainda não está disponível para todo mundo nesse sentido, né? A gente sabe que o plano de saúde aceita fono, mas não tem o know-how que o fonoaudiólogo, que alguém, vamos dizer, um sujeito que precise de um atendimento específico para a voz, com essa peculiaridade toda que é o profissional da voz, né, seja ela cantada ou falada, ele precisa de um profissional que entenda dessa expertise, que tenha essa expertise bem direcionada para esse sujeito. E aí a gente sabe que ele não vai encontrar um fonoaudiólogo assim, com esse tempo todo de estudo dentro do plano de saúde, né? Seria porque a gente paga o plano de saúde, né, Tati? A gente gostaria que a gente tivesse, ou que não precisasse pagar, ou que já que a gente está pagando, né, que a gente já investindo esse dinheiro no plano, que o fonoaudiólogo pudesse trabalhar com toda a qualidade que ele tem para dar dentro desse universo. Na verdade, ainda não está funcionando assim. E aquela pessoa também que não tem condição de ter o plano de saúde, no serviço público, o fonoaudiólogo faz tudo. É aquele fonoaudiólogo que é generalista, é um clínico geral. Então, ele vai trabalhar desde das síndromes, com a questão da dificuldade de aprendizagem, as filas são quilométricas no serviço público, porque é um trabalho que é um trabalho que assim, demanda muito tempo, né? Demanda investimento do paciente, né? Vamos dizer que seja uma criança, ele precisa treinar, ele precisa ter consciência de como ele vai melhorar para ele receber alta e entrar outro no lugar. E por aí vai. Estou falando de uma outra fatia do mercado que não é a minha. Mas aí quando você encontra alguém que trabalha com voz no serviço público, pô, esse cara também vai ficar lotado de gente. Aí a fila também vai ser uma realidade. É fila de espera que eu quero dizer, né? Então é um retrato do que a gente vive, né? Nem todo mundo pode pagar um fonoaudiólogo particular, ou nem todo cantor pode ter um preparador vocal, seja ele um professor de canto, um coach vocal, ou né, um fonoaudiólogo. Então, assim, eu quero crer que isso vai acontecer. Eu quero muito crer nisso. A gente vai conseguir acredito uma que realidade na vida de todo caminhar, né? Eu acredito que é um caminhar. Você falou uma coisa, Cris, que eu acho que eu ainda não ouvi essa comparação. Vamos ver se você acha que isso pode ser. Às vezes a gente fala muito do fonoaudiólogo, né?
e como está muito em alta a gente falar do fonoaudiólogo atrelado à voz, eu acho importante dizer que o curso, a graduação, o curso de fonoaudiologia, ele é um curso que forma um profissional generalista. Não necessariamente todos os fonoaudiólogos são especialistas em voz ou sabem muito sobre voz, né? Até o que se tem na faculdade, eu mesma queria muito mais, né? Fui lá buscar muito mais voz. Então, é como se fosse, sei lá, eu estou com um problema no coração, eu vou num clínico geral. Se eu quero tratar o meu coração, é importante eu ir num cardiologista, que foi um cara que fez uma especialização para cuidar daquele órgão, daquela regiãozinha ali cardíaca. E dentro da fonoaudiologia existe isso também. Você tem uma formação generalista, tá correto o que eu estou falando, Cris? A gente tem uma informação generalista e existem especializações, né? Então, se você é profissional da voz, é importante que você busque um profissional que esteja também especializado em voz, porque são peculiaridades, né? São muitas filigranas quando a gente fala desse instrumento voice, né? É muito rico, são muitos ajustezinhos musculares. Uma coisinha mínima que você muda já pode te trazer uma lesão, já vai mudar o seu som. Então, uma coisinha que você muda ali, você já vai ficar com um timbre diferente, porque vai posicionar o seu ar diferente. Então, você precisa realmente de um especialista, alguém que se debruce sobre esse instrumento que a gente mesmo, Cris, né? A gente vem há anos e anos e anos estudando esse cara e todo dia a gente se depara com uma novidade, com uma nova habilidade que essa voz é capaz, né, de fazer. Isso, é verdade. Você se forma um generalista, você sai comparando com médico e clínico geral. Você não se forma como vocólogo ou como audiologista, você se forma como um fonoaudiólogo. E com o passar do tempo, eu tenho 20 anos de formada, fiz ano passado, esse ano eu faço 21. Se você colocar um paciente que precisa de alguma questão de aprendizagem, eu vou tentar estourar, eu preciso voltar a estudar. Então, assim, a gente vai avançando nos estudos, né, em termos da especialidade que você escolheu para você, e aí não tem como, né? E eu quero incentivar você que esteja aqui assistindo a gente, que esteja recém-formado, se você quer enveredar para uma área, eu acho ótimo, né? Eu acho que você precisa saber o que você gosta mais, né? Na faculdade você deve ter tido a oportunidade de experimentar várias áreas da fonoaudiologia, até para você hoje poder trabalhar de forma genérica com as áreas todas, mas ao mesmo tempo, depois que você é formado, depois que você já está um tempo trabalhando naquela área, se você receber um cliente, né, mesmo que seja seu amigo, que às vezes a gente fica num pepino, né, alguém da família, puxa vida, você é fonoaudióloga, não precisa cuidar do fulaninho, tem problema assim assado, e que não é da tua área. Olha, eu já aprendi, Tati, a dizer, olha, eu vou encaminhar ele para uma pessoa da minha confiança, porque essa área não é a minha especialidade. E eu sou muito sincera, eu preciso ser claro, porque eu não vou me sentir à vontade de atender alguém que eu não consiga dar conta daquela queixa. Então, eu sou muito franca, eu vou encaminhar para alguém da minha confiança. E a gente tem sempre aquelas cartas na manga, né? Aquelas pessoas que você conhece, que são de outras áreas, que fazem um belo trabalho. Então, eu sempre tenho uma referência, assim, dentro Isso é responsabilidade, né, Cris? Para você fazer esses encaminhamentos. Eu acho muito justo. É responsabilidade, porque às vezes a pessoa quer pegar tudo para ela e acaba não beneficiando, né? W. Luiz é um preparador vocal maravilhoso. Obrigada, W. Luiz, que está aqui. O Luiz também faz sempre umas lives super bacanas. A gente até já bateu um papo. Luiz, vale convidar a doutora Cristiane Magacho, sabe tudo, fonoaudióloga, doutora maravilhosa. A Isabel aqui elogiou a gente, falou que está adorando a live. Obrigada pelo ensinamento. Obrigada pela presença de todo mundo. Cris, já está acabando, passou rápido demais. Eu tinha um monte de coisa anotada para a gente conversar ainda. Ó, meu reloginho aqui chamado Márcio já está dizendo, já são quase 10 horas, já são quase 10 horas. Já está na hora da gente começar a se despedir. Ó, eu tinha um monte de assunto aqui até para a gente seguir falando sobre essa questão de aquecimento, desaquecimento, saúde vocal. A gente pode voltar a falar sobre isso um pouco mais.
E eu coloquei aqui, junto quando a gente veio conversando, eu anotei alguns temas aqui que a gente falou que pode ser para nossa próxima live. Pensei em dom e técnica. Eu acho que é um tema bacana que a gente pode falar. Desculpa, fala de novo, não estou te ouvindo. Melhor. Dom e Dom e técnica. técnica. Perfeito. Eu acho que a gente podia puxar esse. Comunicação e compreensão. E falar um pouco mais de saúde vocal, né? Mas como a gente bateu esse papo do aquecimento, o que você acha da gente trazer o dom e técnica? Acho ótimo, perfeito, fechado. Pronto. Fechado. Então, ó, fica ligado. A gente tem feito as nossas lives às terças-feiras, ou às 13 horas, ou às 21 horas. Então, sem ser essa semana próxima, é possível que tenha live. Então, acompanhe aqui os nossos stories. Se vocês quiserem sugerir tema, manda aí pra gente, manda no direct. Doutora Cristiane Magacho, o meu aqui, Tati Vidal, _voz. E a gente está aqui justamente para somar, para agregar, para bater esse papo e para trazer para dar essas cutucadinhas aqui, para que a gente possa trazer realmente esses estudos da voz, esse conhecimento da voz cada vez para mais perto, já que é um instrumento que é acessível a todos, né? Então... Eu só queria terminar rapidamente, Tati, desculpa te cortar de novo, só para não esquecer. Nós falamos muito de aquecimento, mas a gente nunca fala do desaquecimento. É tão importante quanto. Então, que a gente não esqueça, a gente pode falar isso em outro momento, né? Porque são tantos assuntos. E desaquecimento serve para voltar você para o ajuste mais natural. Então, é importante você mostrar para o seu organismo que você precisa desaquecer. A semelhança do esporte, né? A gente sempre faz essa analogia. O corredor, por exemplo, ele está correndo, ele não para imediatamente, ele vai desacelerando. E é importante você também, que é profissional da voz, desaquecer a voz, até para evitar lesões, né? Acho importante. Então, quer puxar então o desaquecimento para a próxima live? E a gente deixa o dom e técnica na outra? Ó, ficou no ar o mistério. Aguardem, a gente vai conversar aqui e vou fazer uma enquete. A hora que a gente acabar, eu vou colocar uma enquete aqui. Se vocês querem que a nossa próxima live seja sobre dom versus técnica ou desaquecimento e saúde vocal. Perfeito. E aí vocês escolhem sobre o que a gente vai falar. Olha só, eu acho que 13 horas não deu certo. A gente tentou hoje às 13, né, Tati? Então, eu acho que 21 horas é o nosso horário. 21 então, assim, já em casa também. Às terças-feiras, 21 horas, vocês têm live aqui, encontro marcado, comigo com a doutora Cristiane Magacho, a gente sempre trazendo um tema sobre voz. Doutora Cristiane, super embasada, doutora, sabe tudo. Então, a gente não está aqui jogando conversa fora, nem fazendo achismos, né? Tudo que a gente está falando aqui são pesquisas. A ciência vocal está muito avançada, existem muitas pessoas se debruçando para trazer informações de qualidade. Então, como quem falou lá atrás, que eu já me esqueci, mas dessa importância de você buscar boas referências. Não é tudo que está na internet que é real e que é uma boa referência. Então, busque bons profissionais, né? Olha só, não sei tudo, pelo contrário, né? A gente está aprendendo dia após dia, aprendo muito com todos, né? Inclusive com pessoas que estão aqui. Jeová é um grande fonoaudiólogo, admiro muito o seu trabalho. Tantos outros fonoaudiólogos aqui, Tati, admiro muito o seu trabalho como professora de canto, alguém que me inspira e está sempre, como você usa essa palavra vulgarmente, está sempre debruçada nos livros, pesquisando, trazendo sempre algo novo para os seus cantores. Uma grande cantora de excelência. Já tive a oportunidade de ver você cantar. Então, que bom que você está sempre perto, assim, apesar de longe, geograficamente, mas a gente está perto às terças-feiras. Quero agradecer muito de novo o seu convite. E é isso. Então, a gente faz essa enquete para saber se a próxima live a gente pode falar um pouquinho mais, talvez, dessas tecnologias e o desaquecimento, ou então sobre dom e técnica. Achei ótima essa duplinha, dom e técnica. Também gostei muito. Então, de qualquer forma, fica ligado aqui às terças-feiras, 21 horas, que todos os temas vão ser abordados. Se você quiser sugerir algum tema, fica à vontade, que a gente está aqui. Então, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente. A live ela continua disponível aqui por mais 24 horas, mas a gente sempre vai botando um pedacinho ou outro aqui no nosso feed.
Depois a gente joga ela lá pro YouTube e pro Facebook. Então, como é que você está no Face, Cris? BRA Cristiane Magacho, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Maravilha. Então, 20 segundos. Então, 20 segundos é o momento que a gente se despede correndo. Obrigada, Cris. Muito obrigada. É sempre maravilhoso. Para mim é sempre uma honra estar aqui conversando com você. Além de ser um profissional que eu admiro muito, você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Obrigada a vocês. E terça-feira, 21 horas, a gente tem sempre esse papo aqui. Valeu. Isso. Valeu. Beijo.